Na aula de hoje nós vamos estudar a estrutura cristalina. Nas últimas aulas nós estivemos discutindo sólidos unidimensionais e a gente discutiu tanto o caso da cadeia monoatômica quanto diatômica. E na cadeia diatômica a gente viu que a gente tinha que tomar vários cuidados, porque essencialmente no caso da cadeia diatômica, para você explorar a periodicidade da rede, a gente tem que definir uma célula unitária que contém dois átomos. Peço para vocês relembrarem isso lá na aula que a gente fez, aula 7, se eu não me engano. E, dado o conceito de célula unitária, eu consigo descrever a minha rede como translações para a direita e para a esquerda. Eu vou copiando e colando essa célula de maneira a preencher completamente aqui o meu cristal. E aí, para descrever completamente o meu cristal, não basta eu dar essas células unitárias. Eu tenho que fornecer também o que tem dentro de cada célula unitária, que como a gente viu, isso chama base em matéria condensada. Ou seja, eu tenho que, por exemplo, escolher a origem como estando no átomo azul, e aí a minha base corresponde a botar um átomo azul na origem e um vermelho a uma distância d para a direita, tá bom? A partir do momento que você definiu quem é a sua célula unitária e qual é a sua rede, você preenche o cristal inteiro fazendo translações na rede da sua célula unitária, tá ok? Então essa ideia que a gente vai explorar hoje profundamente é que o cristal é uma rede mais uma base, tá? E aí vai aparecer para a gente nessa aula o conceito de rede de Bravais. Então a ideia é que em duas e três dimensões a gente tem muito mais possibilidades para o arranjo periódico de átomos. E é isso que a gente vai explorar na aula de hoje. A percepção de que existe um ordenamento periódico da matéria é antigo em física. E já no Kepler tinha essa frase aqui super bonita, né? Que ele dizia que onde tem matéria tem geometria. Uma conclusão que ele chegou estudando aqui a simetria rica que aparece nos flocos de neve, né? E a gente vai ver nas próximas aulas melhor como estudar diretamente, né, essa simetria microscópica, mas o ponto é que, pelo menos para os sólidos, essa frase é bem descritiva, né? E a gente vai, a partir de agora, começar a ver melhor o papel da geometria na física da matéria condensada. A gente vai usar isso bastante no curso. Então, de uma maneira bem geral, a ideia é que para descrever um cristal você precisa da rede, que é um conceito matemático abstrato, é um conjunto de pontos matemáticos, mas para descrever completamente a rede você tem que fornecer a física. A física vai ser o que você coloca em cada pontinho desse. Então, em cada ponto da sua rede você vai botar dois átomos, três átomos, um tatuzinho, e enfim, isso vai te permitir descrever completamente a sua rede. De maneira mais formal, a gente define a rede de Bravais como sendo um conjunto infinito. Então é super importante isso, porque para você ter a simetria rigorosa de translação, você precisa que o cristal seja infinito. Então é uma definição matemática. A rede de Bravais é um conjunto infinito de pontos que é definido pela soma de um número inteiro de vetores de rede primitivos. Então no caso bidimensional, você tem dois vetores linearmente independentes, que vão ser os seus vetores de rede primitivos, e você constrói a sua rede de Bravais como sendo quaisquer combinações lineares com coeficientes inteiros desses vetores. Então esse daqui, por exemplo, é o 2 a 2, esse daqui é o 2 a 1, esse ponto daqui corresponde, como vocês podem ver rapidamente, ao vetor A1 mais A2. Então, quando você faz a combinação linear com índices inteiros, você vai produzir um conjunto de pontos matemáticos abstratos, que é o que a gente chama de rede de Bravais. Em três dimensões, você precisa de três vetores primitivos de rede linearmente independentes. Em uma dimensão, a gente precisou de um só, que era o vetor A1. Então, no caso da rede unidimensional, bastou a gente dar um único parâmetro de rede e só tinha uma simetria possível, né, em uma dimensão, que é eu ir copiando e colando a minha célula unitária para a direita e para a esquerda. Em duas e três dimensões, a gente vai ver que tem muito mais possibilidades do que isso. Não tem só uma forma geométrica, mas todas correspondem a isso. Dá os vetores primitivos da rede e faz combinações lineares deles. No caso da rede bidimensional, desculpa, no caso da rede unidimensional diatômica, lembrando mais uma vez, a gente tem que tomar o cuidado que a rede é um conjunto de pontos abstratos. Então, no caso nesse caso unidimensional, o nosso vetor primitivo de rede era o A1, e a nossa rede corresponde a pontos matemáticos abstratos. Você tem o primeiro ponto, translada A1, você tem o segundo ponto, translada mais A1, você tem o terceiro ponto, e assim por diante. A rede física é composta por esse conjunto abstrato de pontos, que a gente vai estar chamando de rede de Bravais,
mas em cada ponto você tem que fornecer a base. A base, nesse caso, é dizer que nesse ponto daqui você vai botar um átomo azul, e nesse outro ponto daqui você vai botar um átomo vermelho. Então agora para cada ponto da sua rede, um pouquinho à esquerda aqui você vai botar um átomo azul, e um pouquinho à direita o átomo vermelho, sempre pela mesma distância. Então dar essa distância é fornecer a base justamente. Estou dizendo aqui, por exemplo, que eu estou botando o átomo azul a uma distância, vamos chamar de xzinho para a esquerda, e o vermelho eu estou botando o yzinho para a direita. Então em todos os pontos da rede eu vou contar x para a esquerda e vou botar um átomo azul, vou contar y para a direita e botar um vermelho. E assim por diante o tempo inteiro. Então a rede física, né, o cristal, é a rede de Bravais mais base. Uma definição equivalente de rede de Bravais é que rede de Bravais é um conjunto infinito de pontos, tal que a vizinhança de cada ponto é equivalente à vizinhança de qualquer outro ponto da rede. Tá certo? Então, nota que, por exemplo, se você olha para esse cristal aqui, se você coloca o ponto da rede como estando exatamente em cima de cada um dos átomos, isso daqui não formaria uma rede de Bravais. Porque se você pega esse ponto daqui, por exemplo, ele tem um ponto à esquerda pertinho e um ponto à direita mais longe. Mas, se você pega esse outro ponto da rede, você tem que esse ponto daqui tem um ponto à esquerda longe e um ponto à direita perto. Então é diferente, né? Então, novamente, o que vai ser a rede de Bravais aqui subjacente são simplesmente esses pontos abstratos que eu boto todos espaçados por A1. Essa é a minha rede de Bravais. Todos espaçados pela mesma distância. E assim por diante. Tá? Peço para vocês pausarem o vídeo e demonstrarem que essa definição é de fato equivalente à que a gente deu no slide anterior. Eu já quero frisar aqui uma coisa importante: a definição dos vetores primitivos não é única. Então, para essa mesma rede de Bravais que está ilustrada aqui nesse slide, eu posso definir, por exemplo, esse vetor A1 e esse outro vetor A2. Você varre todos os pontos da rede por combinações inteiras deles. Mas você pode definir esse outro vetor A1' e esse outro vetor A2' e dá no mesmo. Você também vai varrer a mesma rede. E assim por diante. Um conceito fundamental para a gente é o conceito de célula unitária, que já apareceu também no caso unidimensional. Então a célula unitária é uma região do espaço que, quando é deslocada por um subconjunto dos vetores da rede de Bravais, depois eu vou explicar melhor por que subconjunto aqui, vai reproduzir a rede completa sem sobreposições. Então, nesse caso daqui, vamos olhar para esse primeiro desenho daqui. O que acontece? Qual é a sua rede de Bravais? São pontos matemáticos abstratos. Por exemplo, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, quais são os meus vetores primitivos da rede? Por exemplo, eu tenho esse vetor aqui que eu vou chamar de A1 e esse vetor aqui que eu vou chamar de A2. Então, essa é minha rede, esse conjunto abstrato de pontos matemáticos. Agora, imagine, eu tenho que definir que é a minha célula unitária. Imagina que eu defini que minha célula unitária é esse paralelogramo aqui. Como é que você monta a sua rede inteira? Transladando por vetores de Bravais essa minha célula unitária. Então, se eu translado essa minha célula unitária na direção de A1, por um valor A1, eu vou pegar essa célula unitária e jogar ela aqui para cima. Vai colar aqui em cima. Tá? Se você transladar por A2, você vai deslocar para essa nova célula daqui. Se você deslocar por A1 mais A2, você chega aqui. Se você deslocar por menos A1, você chega aqui. Então, dessa maneira, você preenche a sua rede física inteira. E a sua célula unitária não é única. Tem infinitas células unitárias. Aqui está um outro exemplo. É a mesma rede que você tem. Tá? O mesmo cristal, só que agora eu escolhi outra célula unitária. Ela não precisa nem sequer ser uma célula reta. Tá certo? Pode ser curva, não tem problema nenhum. Tá? Tem infinitas possibilidades. Um conceito particularmente importante é o conceito de célula unitária primitiva. Então, ela é uma célula unitária que contém apenas um único ponto da rede. Então, olha, por exemplo, para esse quadrado daqui. Tá? Nessa minha rede, quais são meus vetores primitivos? É, por exemplo, esse vetor A1 e esse vetor A2. Tá bom? Então, se você pegar essa célula e for transladando por... transladei por A2, transladei por 2A2, transladei por menos A1, você monta a sua célula inteira. E é importante ver que essa célula daqui, ela contém um único ponto da rede. É um pouco estranho falar isso, porque quando você olha para ela, parece que tem 4 pontos da rede nesse quadrado. No entanto, o que acontece é que, olha, por exemplo, para esse ponto daqui, ele está compartilhado por 4 quadrados. Então, para você não contar ele mais de uma vez, a gente diz que esse ponto, ele está só um quarto dele em cada quadrado. Então, esse quadrado daqui, ele tem, na verdade, 4
quartos de ponto. Então ele tem, na verdade, um ponto da rede. Um jeito talvez menos confuso de falar isso é o seguinte: você não precisa escolher a célula primitiva passando por pontos da rede. Isso é uma escolha possível, mas não é a única. Você pode, por exemplo, escolher essa outra célula daqui, que eu estou simplesmente deslocando um pouquinho para baixo e para a direita. Se você faz isso, nota que essa célula tracejada que eu desenhei também é uma célula unitária, porque se você transladar ela pelos vetores da rede de Bravais, você vai varrer a rede inteira. Olha só como você está varrendo a rede inteira. Tá? Só que essa célula tracejada fica bem claro que dentro dela só tem um único ponto, tá bom? Então, se ficar confuso, quando tem pontos na borda da sua célula, é conveniente você imaginariamente deslocar essa célula um pouquinho, de maneira a não ter nenhum ponto na borda. Aí você vai ver quantos pontos ela contém de fato. Tá? Então, esse é o conceito de uma célula primitiva. Aqui você tem uma outra célula primitiva, tá? Que é esse paralelogramo daqui. Tem infinitos, como a gente viu. Aqui você tem uma outra célula unitária, mas ela não é uma célula primitiva. Porque além dos 4 quartos que ela tem um outro ponto no interior. De fato, dá para você ver no olho que essa célula daqui ela é maior do que as outras duas. Tá certo? De fato, apesar disso, ela é uma célula unitária. Porque olha só, se você for transladando essa célula daqui para o lado, você continua conseguindo preencher toda a sua rede completamente, tá ok? Mas essa célula não é uma célula primitiva, ela é uma célula unitária não primitiva, que a gente diz. Nota que para você preencher aqui completamente a sua rede, o que aconteceu para eu levar desse quadrado no quadrado do lado? Eu transladei essa minha célula, tá certo? Por esse vetor da rede daqui. Então ela continua sendo uma célula unitária, mas ela não é uma célula primitiva, tá ok? Tem infinitas células primitivas e a gente pode obter a partir das outras. Sempre você pode obter ao cortar a sua célula e transladar os pedaços por diferentes vetores da rede de Bravais. Então o que essa frase significa? Olha, por exemplo, essa estrutura daqui corresponde a células primitivas da sua rede. Tá certo? Como vocês podem ver nesse desenho. Então a sua rede aqui são esses pontos. Tem o O, tem o A, o B, o C, aqui o D, aqui o E, assim por diante. Uma outra célula primitiva é esse paralelogramo achurado. Agora pega esse paralelogramo e divide nessas regiões 1, 2, 3 e 4. Nota que se você pegar essa região 1 daqui, que está delimitada dessa forma, se eu transladar ela pelo vetor da rede CO, que é um vetor da sua rede de Bravais, você vai levar esse vetor 1, quando você translada desse jeito, para esse pedacinho daqui. Se você pegar essa região 2 e transladar pelo vetor BO, o vetor 2 essa região 2 vai cair aqui dentro. E a região 3, se você transladar pelo vetor AO, vai cair aqui dentro. Então você consegue, por translações da rede de Bravais, levar uma célula primitiva na outra. Tá? Uma célula primitiva particularmente importante é a célula de Wigner-Seitz. A célula de Wigner-Seitz é definida como sendo formada pelos pontos do espaço que estão mais próximos de um dado ponto da rede do que de qualquer outro ponto da rede. Então pega esse ponto negritado, por exemplo. De todos esses pontos aqui do plano, do R2, quais são os pontos que estão mais perto desses pontos negritados do que de qualquer outro ponto da rede? Uma maneira de você ver isso é a seguinte: pega esse vizinho dele, esse átomo daqui, traça a mediatriz aqui entre os dois. Todos os pontos que estão aqui à esquerda dessa mediatriz vão estar mais perto do ponto negritado do que desse outro ponto, tá? Só que isso é só parte da história, porque eu também tenho que garantir que os pontos estejam mais perto do negritado do que desse ponto. Para isso, traço uma outra mediatriz. E aí eu quero não só os pontos que estão à direita dessa primeira mediatriz, mas também os pontos que estão abaixo dessa outra. Então vou pegar os pontos que estão para cá. Se você faz isso para todos os vizinhos mais próximos aqui, né? Então você faz para esse e assim por diante, você delimita uma região, que é essa região que eu estou achurando aqui, que está mais próxima do ponto negritado do que de qualquer outro, tá? Nota que essa daqui é uma célula primitiva. Eu peço para vocês pausarem o vídeo e demonstrarem isso. Está ilustrado aqui graficamente do lado que, de fato, se você translada essa célula por vetores da rede de Bravais, você preenche a sua rede completamente. Então esse é um conceito muito importante que vai aparecer direto para a gente no curso de condensado, esse conceito de célula de Wigner-Seitz.
Ele é um caso particular do conceito dos polígonos, né, em duas dimensões, o poliedro em três dimensões, de Voronoi. Dado um conjunto qualquer de pontos que você tenha, você pode perguntar quais são os pontos do seu plano que estão mais próximos de um dado ponto da rede, por exemplo, esse ponto P, do que dos demais. Então você vê que quando não é periódica a distribuição de pontos, fica muito esquisita o desenho. Mas, por exemplo, essa região aqui, com essa cor que eu estou achurando, ela está mais próxima do ponto P do que do ponto Q, do ponto R e de qualquer outro ponto da rede. Tá? Então esse é um conceito importante em várias aplicações fora da física, por exemplo, para aviação, né? Você separa, você define os poliedros os polígonos de Voronoi para saber para um dado posição que o avião está, qual que é o aeroporto mais próximo dele. Então isso é uma coisa que às vezes o pessoal usa. Então tem várias aplicações importantes. A célula de Wigner-Seitz é um caso particular do polígono de Voronoi quando você tem periodicidade. Tá? Na segunda parte dessa aula a gente vai aplicar o conceito que a gente estudou nessa primeira parte para alguns casos de interesse de matéria condensada.